Olá a todos, a todas. É um prazer estar aqui de novo, né? Mais uma rodada de palestras para a nossa disciplina de seminário de Arquitetura e Urbanismo, do MINTER, em Arquitetura e Urbanismo, entre a FAO, a UNB e a UFCG. E a gente está aqui hoje com nossa convidada, a professora doutora Ana Elizabeth de Almeida Medeiros. Antes de tudo, eu queria agradecer a Ana, certo? A sua disponibilidade nessa vida tão atribulada de professora, pesquisadora, a gente sabe como é que é corrido, mas ela está podendo estar com a gente aqui hoje, né, para os nossos alunos conhecerem um pouco da trajetória da Ana. E antes de eu passar a palavra para ela, tá certo? Eu vou ler aqui uma mini bio, né, um mini currículo da Ana, para vocês conhecerem um pouquinho dela. A Ana Elizabeth de Almeida Medeiros é arquiteta e urbanista formada pela Universidade Federal de Pernambuco em 1995, tá? Eu também estudei lá, né, Ana? Fiz toda a graduação, somos conterrâneas. Obteve o DEA, que é o Diploma de Estudos Avançados, em Villers-Société, pelo Instituto Urbanismo de Grenoble, Université Pierre Mendes, em França, né, na França, doutorado em Sociologia pela Universidade de Brasília, em 2002, com bolsa da CAPES, incluindo um período de sanduíche no Center of Latin American Studies da Universidade da Califórnia, em Berkeley, certo? Em 2001. Bolsista, recém-doutora da CAPES, bolsista, entre 2003 e 2004, junto ao programa de pós-graduação da FAO-UNB, tá? E do programa de pós-graduação, né? O PPG FAO-UNB, realizando estudos, posteriormente, né, de pós-doutorado, no laboratório PACTE, IUG, IGA, UPMF, depois a Ana diz as siglas desses institutos, e também foi consultora da Unesco no Escritório Nacional, em Brasília, em 2009. A Ana é professora, tá, da FAO-UNB desde 2019, onde também foi chefe do Departamento de Teoria, História e Crítica e barra tal, né, entre o período de 2017 e 2019. Orienta iniciações científicas, TFGs, dissertações de mestrados, teses de doutorado, certo? E coordena o projeto de pesquisa Arquiteturas Impressas, parte do grupo de pesquisa, documentação, modelagem e preservação do patrimônio cultural, que é vinculado ao LabURB, tá? Também do PPG FAO-UNB. Tá? Foi fundadora e coordenadora, né, do Laboratório de Estudos da URB, e também integrou ainda o famoso prêmio, né, o jurado do prêmio Rodrigo de Melo Franco, de Andrade, um prêmio já bem consolidado do IFAM, tá? Na sua 29ª edição, e outras edições também, né, 27ª, a 29ª, 3 edições, né, Ana? Eu estou vendo aqui. Pesquisa e publica sobre preservação do patrimônio cultural e suas interfaces com questões de arquitetura, do urbanismo moderno, da teoria, do ensino de projeto, da documentação, do desenvolvimento local, inserção internacional da paisagem, das narrativas e representações, da participação popular, das políticas públicas, fazendo, né, essa costura, essa interface, né, entre os saberes, tá certo? E que isso é muito importante hoje, né, na pesquisa, cada vez mais isso é bastante forte. Entre agosto de 2019 e fevereiro de 2020, foi professora visitante, né, no Centro Latino-Americano da Universidade de Oxford, certo? Com financiamento da Fundação de Apoio da FAP, do DF. É coautora de vários artigos publicados em livros, incluindo Brasília 50 anos, da capital à metrópole, Brasília 50 mais 50, Cidade, História e Projeto,
a conservação do patrimônio no Brasil. Fiquei muito curiosa por toda essa bibliografia. Depois a Ana diz como acho que a CD, né? Teoria e prática e patrimônio e transformação, atualidades e permanências na preservação de bens culturais em Brasília. Ana, um vasto currículo, bastante rico, certo? E bem antenado, né, com a internacionalização também, isso é muito importante. E agora eu passo a palavra aqui para a gente escutar a Ana e suas abordagens de pesquisa. Ana, após a tua fala, a gente passa a palavra para os alunos e também, caso eu tenha alguma coisa assim para a gente suscitar um debate, mas a gente vai monitorando, tá bom? Fica à vontade. Obrigada, Tá, contigo. joia. Boa noite. Vocês me ouvem bem? Ok, então eu também vou começar a Tudo minha fala. direitinho. Vou começar a minha fala, então, agradecendo ao convite da Caqui, a oportunidade de estar aqui com vocês, né, mostrando um pouquinho a minha trajetória, né, e algumas abordagens de pesquisa, a forma como se deu essa tessitura, né, ao longo do tempo, que foi me levando até onde eu cheguei hoje, né. Acho que é uma oportunidade de conhecer vocês também, já estamos ansiosos aqui, a Flaviana, eu, o Caio, na ida para Campina Grande, no próximo ano, né, a gente vai ter que esperar o próximo ano, próximo semestre, para a gente se conhecer pessoalmente e dar o nosso módulo aí dentro do contexto do Minter, tá? Eu preparei uma apresentação aqui para vocês, quando a gente começar, eu vou disparar aqui meu cronômetro, mas, enfim, vamos ver aqui se atende ao que vocês estavam esperando, de qualquer forma, depois a gente vai ter esse tempo de conversa, né? Eu vou tentar compartilhar aqui a minha tela, vamos lá. Windows. Vocês conseguem ver? Está abrindo. Pronto, maximizou. Sim, tá. Tenta passar, É, Ana, para ver se está tudo ok. Passa o próximo, para ver se vai. foi? Sim, está indo. Foi. Tudo Pronto. bem. Agora eu Eu vou não sei se desligar eu aqui o microfone consigo. e a câmera. Diz. Tá, acho que Não dá, é sabe porque o eu não quê? tenho certeza se eu não vejo mais vocês, tá? Então, se vocês precisarem Mas está interromper, tudo bem. vocês têm que falar comigo, Pronto, porque a partir do momento que eu começar a fazer a projeção, né, eu não beleza. consigo mais ver Tranquilo. vocês, tá Tá bom, pode certo? deixar. Eu fico monitorando aqui, Ana. Pronto, então, deixa eu começar aqui, vou colocar um timer para não perder muito tempo. Então, pessoal, eu trouxe para vocês o título da apresentação, né, Indissociabilidades, Paisagens e Materiais em Estado de Patrimônio Cultural. Na verdade, quando a Caqui leu o resumo, né, ou a minha mini bio, eu vi que tem algumas coisas ainda que são ficaram no passado. Então, o projeto Arquiteturas Impressas, ele era um projeto de pesquisa que está fechado hoje, e esse projeto Indissociabilidade, Paisagens e Materiais em Estado de Patrimônio Cultural é o projeto que eu apresentei agora, há pouco tempo, aqui no PPG FAO-NB, a gente tem um recredenciamento, né? Então, os professores que fazem parte do PPG, do Programa de Pós-Graduação, eles se recredenciam, normalmente a cada 4 anos, tem que apresentar um projeto de pesquisa, etc. Então, foi esse projeto que eu apresentei agora para o recredenciamento, que aconteceu há pouquíssimo tempo, acho que há menos de um mês atrás, né, para os próximos 4 anos, certo? Eu estruturei a minha fala, vocês conseguem ver? Não, peraí, vamos lá agora. Está tudo direitinho, está passando bem, Ana. Pronto, então, a estrutura dessa apresentação, ela tem 3 momentos. O primeiro momento, que eu chamei de antecedentes, do mar aos Alpes e ao Planalto. Um segundo momento, que eu chamei de ensino, pesquisa e extensão, no Planalto quase sempre. E um terceiro momento de desdobramentos, né? Conforme vocês verão,
O primeiro momento, ele é breve, eu não vou me demorar muito nele. O segundo momento, ele é praticamente toda a apresentação. E o terceiro momento, esse de desdobramentos, é realmente o final, né? Então, assim, é muito, muito breve, exatamente para dar espaço também para a gente poder conversar, trocar as ideias, os projetos de vocês, enfim, tá? Então, sobre essa primeira parte, né, dos antecedentes que eu chamei do mar aos Alpes e ao Planalto, eu até me inspirei de uma apresentação que eu tive ontem, de um convidado, na minha turma de IAL, a turma da graduação de Introdução à Arquitetura e Urbanismo, né, o Fábio Chamon, e achei interessante a forma como ele se colocou também, né, que ele também veio do mar ao Planalto, ele não passou pelos Alpes, até onde eu saiba, mas também veio do mar ao Planalto. E do mar, por quê? Porque, como a Caqui já antecipou para vocês, né, eu sou recifense, nasci em Recife, e fiz toda a minha formação até a graduação lá em Recife, sou ex-aluna marista, e depois eu fiz a graduação em Arquitetura e Urbanismo na Universidade Federal de Pernambuco, e, na verdade, eu acho que há poucos anos, ou talvez esse ano, eu tenha virado a chave, né, ou seja, acho que agora faz mais tempo que eu estou fora de Recife do que eu fiquei em Recife, né, mas as raízes da gente continuam sempre no lugar onde a gente nasceu, né, não importa para onde a gente vá, né, então a minha formação foi lá, e me acompanhou durante muito tempo essa formação, e até hoje eu acho que ela, acho não, com certeza ela me acompanha, e de vez em quando ela tem alguns rebatimentos, inclusive nas minhas produções, né, dentro da academia, né, eu sempre volto ao Recife, revisito o Recife e a vivência que eu tenho como pernambucana e também como arquiteta e urbanista, tá? Então, na minha graduação, eu desenvolvi um trabalho, o meu trabalho, o TFG, o trabalho final de graduação, foi uma monografia, a Universidade Federal de Pernambuco permite isso, permitia à época, eu não sei se ela continua permitindo, mas eu desenvolvi esse trabalho, Beleza, Economia e Modernidade, Habitação Coletiva de Padrão Econômico no Brasil e na França, entre 1920 e 1970, e por que eu fiz essa escolha, né? Durante a minha graduação, eu testei várias possibilidades, né? Eu estagiei em escritórios de arquitetura, trabalhando com interiores, com projetos de arquitetura, de edifícios, né? Trabalhei na prefeitura do Recife, como estagiária, obviamente, e durante esse percurso eu cheguei à conclusão que eu queria realmente seguir a carreira acadêmica, né? Então, eu achei por bem, já que era esse o meu desejo, que eu fizesse um trabalho de graduação monográfico. E eu já tinha intenção de fazer uma pós-graduação, uma possibilidade, deixei uma porta aberta na França, né? Então, por que não, já no trabalho de graduação, tentar fazer essa tessitura? Então, foi essa a escolha, né? Eu trabalhei, a minha orientadora foi a professora Sônia Marques, querida sempre, e que a vida me colocou cruzando com ela em vários momentos, né, da minha trajetória, mas, enfim, então eu defendi esse trabalho lá na Federal de Pernambuco, e aí, a partir disso, eu quis entrar imediatamente no mestrado, eu cheguei a fazer a seleção no MDU, que é o mestrado em desenvolvimento urbano, lá da própria UFPE, mas, ao mesmo tempo, eu fiz o movimento de fazer uma candidatura na França, né? Por questões familiares, eu terminei optando por Grenoble, né, porque era uma cidade menor e também tinha era bastante reconhecida, é bastante reconhecida, na verdade, né, uma cidade universitária, e eu terminei optando por fazer pleitear, né, uma vaga no mestrado, que não é exatamente um mestrado, lá. E aí eu passei lá e terminei decidindo realmente ir para a França para fazer o DEA, né? Então, é isso, por isso que é do mar aos Alpes. Então eu saí de Recife, e aí vocês têm uma imagem de Grenoble, é uma cidade que fica próxima, acho que a cidade maior que tem próxima a Grenoble é Lyon, e o DEA, ele não é exatamente um mestrado, né? Na França, quando você termina a graduação, você tem a possibilidade, se você quiser fazer uma pós-graduação, de você seguir pela via do lato sensu. Então eles têm um curso que se chama DESS, que é voltado exatamente para a profissionalização, para o mercado de trabalho,
e essa outra formação, que é o DOA, que é o Diploma de Estudos Aprofundados, numa tradução livre assim, Cidades e Sociedades, né? E eu optei por fazer esse DOA. É importante dizer que na França a formação não é em arquitetura e urbanismo, né? Então, na França, você se gradua em arquitetura ou você se gradua em urbanismo. São duas formações diferentes, e eu me interessei exatamente para ir para o lado do urbanismo, né? Nesse percurso, eu acho interessante mostrar para vocês também, porque acho que quando a gente está entrando na pós-graduação, a gente tem muitas angústias, né, na hora de fazer uma seleção, na hora de escolher um tema, e aí eu fiz a seleção do mestrado lá, né, do DOA, com um tema. E aí, quando eu cheguei lá, de fato, para começar o curso, né, que foi muito desafiador, pela questão da língua, de tudo, enfim, mas uma experiência que eu aconselho a todo mundo ter, né, se tiver possibilidade. Eu cheguei para o meu orientador, então, ele me chamou para uma primeira conversa, ele me fez uma série de perguntas, e no final, eu, muito angustiada, né, ele vira para mim e diz assim, então, você viu que diante de tantos nãos que você colocou, o seu projeto de pesquisa não pode ser esse, não é? Então, não, né? Não é. Então, na verdade, eu tinha proposto fazer um estudo comparativo, já estava interessada pela parte de patrimônio, mas na época, né, eu me formei em 95, e a questão do patrimônio estava bem incipiente ainda. A gente teve uma disciplina na formação da Federal de Pernambuco, mas somente uma ainda abordando assim muito levemente a questão da preservação, e eu queria me aprofundar nisso. Então eu tinha feito uma proposta de fazer uma análise entre o bairro do Recife e a área portuária da cidade de Maceió, né? E aí, se vocês forem olhar no mapa, vocês vão ver que Maceió não é nem um pouco próximo de Grenoble. E o meu orientador, então, disse, olha, eu acho que você tem que mudar de tema, né? E aí a gente volta para cá, e no final eu acabei desenvolvendo um memoir, né? Esse trabalho final do DOA, que tinha por título Patrimônio e Reabilitação, exemplo do bairro Trecloatre, continuidade e ruptura, né? O bairro Trecloatre é um bairro da cidade de Grenoble, que faz parte do centro antigo da cidade, e que estava passando por processo de reabilitação, né? Com foco muito na questão social. Então, foi um trabalho que eu desenvolvi numa dupla orientação, com o Remy Baudouin, que é historiador de formação, e o Gilles Novarrinat, que era a minha interface maior, era com o Gilles Novarrinat, que, de fato, né, teve uma orientação mais próxima, que era arquiteto, né, com a formação franco-italiana. Então, no trabalho, eu desenvolvi algumas questões, e foi o meu primeiro contato, realmente, com a teoria mais pesada também, sobre patrimônio, né, e esse entendimento de como é que tinha se realizado essa ação de reabilitação nesse bairro, que teve muita inspiração no que tinha acontecido em Bolonha, né, então com muita participação também de escuta da população local, tá? E aí, uma vez fim do DOA, no final das contas, a vida não me trouxe de volta para Recife, né, por questões pessoais eu terminei vindo parar no Planalto Central do Brasil, né? Então, aqui a gente tem uma imagem da UNB do Minhocão, não sei quem de vocês conhece aqui Brasília, ou o Minhocão é um prédio belíssimo, de autoria do Oscar Niemeyer, para mim é um dos mais bonitos, eu tenho o privilégio de trabalhar nele, é uma parceria também, o Lelé teve participação muito grande nesse projeto, e é onde fica a FAO, né? E aí vocês estão vendo escrito SOL, porque na verdade não é o SOL do Planalto Central, é o Departamento de Sociologia, né? Quando eu cheguei aqui em 1996, a FAO-UNB não tinha doutorado ainda, ela tinha somente o mestrado. E aí eu me senti um pouco perdida, né? Disse, e agora, como é que eu vou dar continuidade ao doutorado em Brasília? E aí, numa conversa com a Sônia Marques e tudo, aí vejam vocês, né? Essa questão dos percursos, eu acho que depende muito das redes também, e da coragem que a gente tem de entrar pelas portas que se abrem, né?
Então, ficar muito sensível a essas aberturas de porta que às vezes acontecem, que não era exatamente o que a gente estava pensando, mas é por onde a gente termina seguindo, né? Então, a Sônia me colocou em contato com o professor Brasilmar Ferreira Nunes, que era sociólogo e tinha trabalhado um tempo em Recife, na Federal, né, de Pernambuco, no MDU, e tinha vindo parar aqui em Brasília e era professor da sociologia, e o Brasilmar, ele trabalhava nessa linha tênue, né, da sociologia urbana, sociologia da cultura, e eu comecei a fazer algumas disciplinas como aluno especial e terminei me candidatando a fazer o doutorado na sociologia, porque em conversas e durante o percurso como aluno especial, eu entendi que seria possível trabalhar com a questão do patrimônio lá dentro, né? Então, tinha algumas professoras, a Angélica Madeira, a Marisa Veloso Mota Santos, que a Marisa tinha acabado praticamente de defender a tese dela, de doutorado na antropologia, mas trabalhando já com patrimônio, então foi um grande desafio fazer esse salto para a sociologia. Então, vocês vejam bem que o meu perfil acadêmico, ele difere um pouco da maioria dos arquitetos. Eu acho que os arquitetos, de uma maneira geral, são muito puristas. Não é uma crítica, né? Eu acho que é um fato. Então, normalmente, os arquitetos, eles se formam em arquitetura e fazem mestrados e doutorados dentro da arquitetura. Talvez um ou outro vá para a história, mas é difícil sair, né, dessa margem. E realmente o meu percurso, ele teve essa multidisciplinaridade, interdisciplinaridade, né? Então, foi um desafio ir para a sociologia. E na sociologia, então, eu desenvolvi essa tese, que foi definida em 2002, Materialidade e Materialidade Criadoras, o global, nacional e o local, na construção do patrimônio mundial, o bairro do Recife como caso. Então, finalmente, não consegui fazer no mestrado, mas no doutorado eu voltei ao bairro do Recife, e aí, claro, o arcabouço, né, tinha muito da questão da preservação, mas a intenção era entender o patrimônio cultural como um processo, né, uma construção social, e me interessava entender na tese como é que se dava essa construção social em 3 níveis, o global, o nacional e o local. Sobre o nacional já tinha sido muita coisa escrita, principalmente depois do livro da Maria Cecília Londres Fonseca, que, na verdade, é fruta da tese de doutorado dela, né? Mas eu revisitei essa construção social no nível nacional e me interessava entender no global e no local, né? E à medida que eu fui mergulhando e me aproximando do caso do bairro do Recife, eu vi, né, que a tese que eu poderia defender era exatamente que todo esse processo de construção social local, né, muito atrelado às questões nacionais e globais que estavam acontecendo, era do entendimento do patrimônio como um instrumento de desenvolvimento nacional e também internacional, né, e isso se dava em vários lugares, inclusive no bairro do Recife. Então, essa tese foi defendida aqui, em 2002, eu tive a oportunidade, como a que aqui já adiantou um pouco na leitura do meu currículo, de fazer um bate-volta, aí sair do Planalto e ir lá no Pacífico, e fazer um sanduíche que foi com bolsa, né? Também eu fui bolsista durante todo o período do doutorado, na Universidade da Califórnia, em Berkeley, e como eu estava na sociologia, né, então eu achei por bem fazer esse link, não com a Faculdade de Arquitetura de Berkeley, cujo perfil não estava se enquadrando nas minhas inquietações, e eu fui parar no Center for Latin American Studies, né? Lá eu fui acolhida pelo professor Harley Shakin, e foi um período muito importante, porque além da vivência, claro, maravilhosa da universidade e tudo, me abriu as portas para eu conseguir toda uma documentação que provavelmente eu teria muita dificuldade de conseguir no Brasil, para fazer esse entendimento da construção do patrimônio, da construção social do patrimônio em termos internacionais, né? Então, eu tive acesso a muita documentação, a livros da Unesco, que eu não teria se tivesse ficado no Brasil, né? Então, foi um momento importante aí nessa trajetória, tá? E aí eu voltei para o Planalto Central, defendi em 2002 a tese, e agora, né? Não tinha nenhum concurso público
no horizonte, e eu terminei indo trabalhar na iniciativa privada, trabalhei por um tempo, eu acho que isso é importante dentro do percurso da gente, essa experiência que eu tive na iniciativa privada, trabalhando em consultorias para governos de estado, prefeituras, eu integrei algumas equipes desses planos de desenvolvimento integrado do turismo sustentável, né? Foram planos desenvolvidos no período ali para o Nordeste, né? Alagoas, Recife, Salvador, acho que a gente trabalhou também com Belém, né? Então, esse entendimento que, na verdade, todas as portas que vão se abrindo, de certa forma, elas voltam. Então, essa experiência que eu tive no PEDITS, né, e na consultoria, na iniciativa privada, ela terminou gerando uma série de conhecimentos que voltaram depois, né, com algumas questões, algumas perguntas que eu consegui resgatar no meu percurso acadêmico, né, e geraram artigos, etc., um pouco mais para frente, né. E aí, com isso, eu entro na segunda parte da apresentação, essa que eu digo que é mais extensa, né, que é esse do ensino, pesquisa e extensão, que aí sim no Planalto quase sempre, tá? A minha porta de entrada para a UNB, ela acontece por meio de uma disciplina, que vem antes do que eu estou mostrando aqui para vocês, né? Mas, de fato, oficialmente, eu entro, né, a porta se abre na UNB, através desse programa de apoio a projetos institucionais com a participação de recém-doutores, que era chamado CAPES Prodoc. É um programa que, até onde eu saiba, não existe mais hoje. Eu acho que todos os pesquisadores que se doutoram, né, que são recém-doutores, eles têm a oportunidade de ter pós-doc, mas nunca mais eu ouvi falar num Prodoc, né, nesse programa de apoio a recém-doutores. Então, eu já estava participando de uma disciplina, que eu vou contar logo na sequência para vocês, e aí eu apresentei, né, conversei com esse professor, que era professor do quadro mesmo, que é professor do quadro, um colega meu hoje, o André Rosenthal Schlee, que vocês já devem ter ouvido falar. O André está já há algum tempo à frente do DEPAN, que é o Departamento de Patrimônio Material do IFAM, o IFAM Nacional aqui, e ele dava essa disciplina, que eu passei, ele me convidou a dar com ele, e no final de 2003, né, eu perguntei para ele, acho que foi no final, na verdade, no início de 2003, em algum momento em 2003, eu conversei com ele e disse, olha, eu estava querendo me candidatar a esse programa, mas eu preciso de um professor que me acolha, né, e que seja o supervisor dessa pesquisa. O Andrei topou fazer, e a pesquisa lá foi essa, Brasília Revisitada, 1957-2007, Arquitetura, Urbanismo e Patrimônio, e foi a partir daí, então, que eu comecei a sair um pouco da tese, né, dessa vivência que eu tive muito grande, muito próxima, durante muito tempo, com o bairro do Recife, para tentar trazer algumas reflexões, inclusive algumas que eu lancei na tese, para Brasília, né, Brasília, que era a cidade que tinha me acolhido a partir de 1996, com idas e vindas, eu saí algumas vezes, mas eu nunca voltei a morar por longo tempo em outro lugar que não fosse aqui, né, a cidade que me acolheu e que eu escolhi para viver, então, eu comecei a pensar Brasília como patrimônio a partir desse projeto de pesquisa. E aí, esse projeto, ela deu uma série de publicações, né, então, eu trouxe algumas rápidas para vocês, Brasília, Especificidades Locais de Patrimônio Mundial, Brasília, Patrimônio Mundial, Instrumento de Desenvolvimento Local, né, esse outro artigo que saiu também em uma conferência internacional, para além do urbanismo e planejamento funcionalistas, né, Brasília projetada, construída, tombada e vivenciada, preservar e intervir no patrimônio moderno, no caso de Brasília, e aí alguns, por exemplo, né, que saíram também, tem esse livrinho, se vocês conseguem ver, Visões de Brasília, Patrimônio, Preservação e Desenvolvimento, foi um livro, uma publicação do IAB, né, organizado pelo professor Otto Ribas, que na época estava à frente do Estudo de Arquitetos do Brasil, e o último dos artigos aqui é meu, né, exatamente esse, Brasília, Patrimônio Mundial, Instrumento de Desenvolvimento Local, né, que foi uma das consequências, digamos assim, do PRODOC, né.
Nesse período, além do projeto de pesquisa, eu realmente fiquei na FAO, e aí, estou tentando tirar aqui, porque ele está escondendo, deixa eu ver se consigo tirar o nome aqui, enfim. Eu também dei aula, né, eu entrei na pós-graduação com habilitação naquele momento para orientar mestrados, já comecei a conduzir PIBICs, né, e além da disciplina PROAL, que foi essa que me abriu as portas da UNB, eu ofertei outras disciplinas também. Então, a gente tem aqui 2 títulos, não sei se vocês conseguem enxergar o primeiro, eu não consigo aqui, só estou conseguindo ver o segundo, porque o primeiro tem uma faixa que está me proibindo de olhar, mas enfim, dissociação, fragmentação e alguma coisa do ensino de técnicas retrospectivas e patrimônio cultural, ensino de projeto e profissão de arquiteto, caso a caso, que foram 2 artigos publicados com o Oscar Ferreira e o André Slé, exatamente a partir da experiência que nós tivemos com essa disciplina técnicas retrospectivas, tá? E aí é isso, no ensino, na graduação, foi essa disciplina que eu apresento aí, PROAL 8, Técnicas Retrospectivas, é uma disciplina que foi fundada em 2002, então, para minha sorte, eu estava com doutorado embaixo do braço, trabalhando na iniciativa privada, porque não tinha concurso público, e eu queria realmente entrar na UNB, não queria ir para uma privada inicialmente, então, eu fui bater na porta, né, e o Andrei me recebeu, conversei com ele, e aí ele me convidou, a disciplina estava sendo montada por ele naquele momento, ela foi ofertada pela primeira vez na história da UNB no segundo semestre de 2002, e eu tinha defendido a tese em março, né, então, no segundo semestre de 2002, eu comecei a dar aula na UNB como convidada ainda, fazendo parte dessa equipe, éramos eu, o Andrei e o Oscar Ferreira, dando essa disciplina. E, além dela, ao longo do tempo, eu também dei algumas vezes, né, essa disciplina de Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo da Sociedade Industrial, Ensaio Teórico, que é uma disciplina que fecha essa cadeia de arquitetura e urbanismo, e é uma disciplina também que a gente tem muita possibilidade de explorar, de ajudar os alunos, porque normalmente eles procuram por uma afinidade temática, né, e nos últimos anos tem dado resultados muito bons, no sentido de que os ensaios têm sido com uma qualidade boa a ponto de serem publicados, né, às vezes em revista, às vezes em conferências, mesmo tendo sido desenvolvidos por alunos da graduação. E também oriento diplomação 1 e 2, né, que é esse trabalho final de diplomação. Tive uma participação no Minter, há muito tempo atrás, quase 20 anos, né, foi uma participação muito boa, foi um Minter entre a FAO-NB e a Federal do Tocantins, né, e agora muito feliz de estar envolvida nesse projeto aí também com a Federal de Campina Grande, né. Na pós-graduação, Cidades Contemporâneas, e, sobretudo, essa disciplina Pensaria Agir sobre o Patrimônio Moderno, que é uma disciplina que foi criada por mim, com a ajuda, né, do Oscar, da Flaviana, que participaram de alguns momentos de uma disciplina que ainda estava sendo montada, e no final a gente fechou essa disciplina com a ementa, tudo certinho, depois de uma experiência piloto, e hoje Pensaria Agir sobre o Patrimônio Moderno é uma disciplina que faz parte já oficialmente do quadro de disciplinas ofertadas pelo PPG-FAO, e que tem trazido também muita reflexão, né, então, perceber que essa questão da pesquisa é isso, né, o tripé que realmente sustenta a universidade, né, o ensino, pesquisa e extensão, e eles vão se retroalimentando, né, então, várias experiências que saíram, várias questões que surgiram, ao montar, ao dar, né, a ofertar a disciplina na troca com os alunos da pós-graduação, levantaram questões que viraram pesquisa, que depois voltaram para a sala de aula, que viraram artigos, e nesse ciclo, né. É uma outra fonte também de muitos questionamentos, também de muito aprendizado, e que também gerou esse ciclo, foi a participação durante vários anos dessa pós-graduação Lato Sensu, aqui da FAO-NB, o Reabilita, que foi coordenado durante muitos anos pela professora Marta Romero, que atualmente, salvo engano, quem está coordenando é o professor Caio Silva, que vocês tiveram a oportunidade de conhecer, e o Reabilita, então, ele nos
nos fez, né, pensar e refletir e produzir algumas questões a respeito dessa aproximação entre a prática preservacionista e as questões de sustentabilidade. Tá? Aí eu trouxe alguns exemplos aqui das técnicas retrospectivas, não vou me demorar muito neles, mas enfim, tá? Então, de 2002 a 2006 é um primeiro recorte que eu fiz, tá? Então, vocês continuam vendo? Sim, né? Tudo Então, o primeiro foi o direitinho. Turing. Então, tá bom, continuando. O Turing Clube de Brasília, não sei se vocês conhecem, né? O Turing Clube aqui são fotos de arquivo. Então, o que é importante dizer e por que que existe essa retroalimentação, tá? Essa disciplina de graduação é que começa em 2002.2 com essa versão aí, o objeto escolhido de intervenção foi o Turing Clube, tem todo um procedimento, né? Então, os alunos, é uma disciplina muito pesada, porque eles têm uma carga teórica muito grande, então eles têm que ler o Gianni Ruskin, o Viollet-le-Duc, né, todos esses grandes nomes por trás das teorias do restauro, e eles têm que fazer uma pesquisa muito grande. Então, essas são fotos do Arquivo Público aqui de Brasília, né, do Distrito Federal. Então, eles vão lá, os alunos, eles têm que fazer toda uma pesquisa histórica, né, de levantamento do entendimento daquele edifício, na sua origem, e também, quando possível, nem sempre é possível, mas quando possível ao longo do tempo, transformações que aconteceram, né, mudanças de uso, intervenções, então, tudo isso é levantado. Existe a visita a campo, então a gente vê aqui, não sei se vocês conseguem enxergar meu mouse, né, é um grupo de alunos com professores, esse é o Turing Club, é um projeto do Oscar Niemeyer, que muita gente não conhece, que fica ali muito próximo da plataforma da rodoviária, no eixo monumental, né? Então, aqui vocês veem o Andrei aqui do lado esquerdo, e eu sou essa pessoa aqui de costas de camisa preta, né? E o Oscar não tenho certeza, talvez seja esse rapaz de vermelho aqui. Mas a cada versão da disciplina, a gente se desloca para o bem e faz toda uma análise, todo um levantamento fotográfico, métrico, para poder depois ter realmente a base para fazer as intervenções, né? Então, a gente sobe no telhado quando é possível, agora a gente tem um drone, mas em 2002 não tinha, não. Teve que subir mesmo, né, para ver a situação do telhado, etc. Aqui é uma visão que a gente não tem mais hoje, né? Então, hoje em dia, para quem conhece Brasília, quem está aqui na varanda do Turing, hoje em dia tem aqui na frente o setor cultural, que foi construído depois dessa foto, depois de 2002, e que tem o Museu Nacional aqui e a Biblioteca Nacional, né? Então, o conjunto, acho que é Onestino Guimarães, ele fica aqui. Mas nessa época não existia ainda, né? E aí os alunos, a gente faz todo esse tipo de levantamento, né? Então, as trincas, a espessura da trinca, o levantamento das patologias, o que, é que pode ter causado ou não. Nisso, o Oscar Ferreira, que é esse nosso colega, cuja mão está aparecendo aí, é muito importante, porque ele é da área de tecnologia, né? Então, a disciplina, ela contava com ele, e a ideia do formato dela era exatamente esse, embora pouquíssimas versões tenha tido os três professores, né? Um de projeto, um de teoria e história e um de tecnologia. E aqui é um dos resultados, então, os alunos sempre são convidados a trabalhar no construir, no construído, né? Então, como é que você faz um edifício novo e permite que ele dialogue com o edifício pré-existente? Então, normalmente, os programas que a disciplina ela dá para o aluno são programas que vão além do espaço físico do edifício existente, exatamente para forçar os alunos a criarem um outro edifício, e a ideia aqui era transformar esse edifício na CAL, que é a Casa da América Latina, aqui em Brasília, né? Então, aqui são imagens de um dos trabalhos dos alunos, acho que foi do Koji, me lembro só do nome dele, que fazia parte da equipe, né? Que fez, então, a maquete física aqui embaixo e a maquete virtual em cima, né? Algumas outras imagens, e aí eu vou passar rapidamente, somente para vocês terem uma ideia, a matriz de Pirinópolis também, então, nessa primeira fase da disciplina, a ideia era sempre trabalhar uma vez com patrimônio, entre aspas, moderno, outra vez com patrimônio tradicional, né? Então, a gente foi para Pirinópolis, que é uma cidade colonial que fica próximo aqui de Brasília, e a matriz de Pirinópolis é essa que vocês estão vendo aí. Em 2002, né, ela tinha sido entregue de volta à população depois de passar por um processo
de restauro muito cuidadoso. A foto é desse momento que ela estava sendo devolvida para a população, e aí, infelizmente, e eu acho que foi em janeiro de 2003, não me recordo exatamente a data, ela sofreu um sinistro, um acidente. Parece que o padre deixou uma vela embaixo de algum lugar que não devia, e a igreja, então, pegou fogo, né? E aí nós tivemos o privilégio de sermos a primeira equipe a adentrar a igreja, já arruinada, né, para fazer o levantamento, e propusemos, então, que o pessoal da turma, eles fizessem uma intervenção na igreja, e atendendo também uma demanda da paróquia, que era uma casa paroquial, e também um aumento da igreja, né? Então, o padre achava que a igreja estava pequena para o número de fiéis. Aqui, mais uma vez, a gente, dentro da igreja arruinada ainda, né, nesse momento, e aí a gente tem a questão do levantamento e depois de algumas propostas, né, que foram realizadas da igreja. Esse projeto aqui, ele terminou sendo vencedor de um concurso para estudantes. Os alunos propuseram, então, uma igreja nova aqui, com a casa paroquial, enfim, né, algumas experiências importantes, tá? Só mostrando rapidamente para vocês alguns resultados dele. Depois a gente foi para a área urbana. Taguatinga é uma cidade, uma região administrativa, né, chamada Antiga Cidade Satélite, é um termo que a gente não usa muito mais hoje, e a Praça do Relógio, ela era importante porque o relógio, ele é tombado pelo GDF, né, então é um patrimônio local, do Distrito Federal, e a praça onde ele se situa, a ideia da disciplina, então, era uma intervenção na praça, principalmente para organizar essa parte comercial, né? Aqui eu não tenho, a gente não registrou os resultados dos alunos, eu procurei, mas não consegui achar os projetos, né? Depois a Fazenda Babilônia também, que é um bem tombado nacionalmente, né? Fica muito próximo a Pirinópolis, que é aquela cidade da igreja, no caminho de Brasília para Belém, Brasília, né, para a pista Belém, Brasília, e nós também, todas as imagens que vocês estão vendo aí foram feitas do levantamento, então a turma inteira foi deslocada para ir para a Fazenda Babilônia, para fotografar, para visitar, para conhecer e fazer o levantamento, além de fotográfico, métrico, né, da fazenda, tá? Então, ela está aqui, a Fazenda Babilônia, algumas fotos do interior, ela tem uma capelinha, né, então os alunos tinham também que apontar como é que eles resolveriam essa questão do restauro, por exemplo, da pintura, né? O levantamento, ele já existia, esse era o levantamento do IFAM, e aí eles fazem um outro levantamento, né? E também tem a ideia que o desafio para eles foi transformar a Fazenda Babilônia numa pousada, né? Então, alguns conseguiram colocar a pousada, todo o programa dentro da própria edificação, e outros tiveram que construir uma edificação do lado, sempre com essa questão do construir no construído, né? E aí, vejam, cada uma dessas incursões, né, dessa disciplina, levantou problemas. Então, a gente está trabalhando com patrimônio moderno, que tipo de especificidades, né, essas intervenções, elas trazem. Então, sempre as dificuldades do projeto, as discussões com os alunos, eles vão trazendo também insumos para a gente trabalhar depois também na questão da pesquisa e no desenvolvimento de artigos, etc., né? O Brasília Palace Hotel foi outro, não sei quem de vocês conhece. O Brasília Palace, esse projeto que está aí, é uma foto antiga, foi uma das primeiras edificações de Brasília, exatamente porque ele acolhia, né, os visitantes, e que acompanharam a construção, né, é uma estrutura metálica, muito próximo do Palácio da Alvorada, como a gente vê aqui, né? É um prédio tipicamente modernista, né, com a fachada posterior toda em cobogó, como a gente consegue ver aqui, sobre pilotis, e aquela fachada toda envidraçada, que eu mostrei anteriormente, né? E aí, em 2004, o hotel, ele tinha sofrido um sinistro, também um outro incêndio, uns anos antes de 2004, ficou muito tempo abandonado, o pessoal usava as empenas laterais para fazer rapel,
E aí, em 2004, a gente decidiu na disciplina trabalhar com o prédio do Brasília Palace. O que a gente vê aqui atrás, esse edifício é um hotel, hoje ele se chama Tulip, é um projeto do... Ai, como é que é o nome dele, que agora saiu da cabeça? É o filho da Tomi Otaki, Rui Otaki, né, do projeto do arquiteto Rui Otaki, e aí a gente perde a visão que tinha antes do Palácio da Alvorada, né? E nesse momento, o Brasília Palace ele tinha sido adquirido para sofrer uma intervenção, né? Não foi um restauro, foi uma intervenção, para que ele voltasse a assumir o papel de hotel, né? Então, a disciplina ela teve também essa oportunidade de entrar nesse momento, tá? Então, o hotel estava desse jeito, aí o edifício, como vocês veem, é muito rico, então tem aqui, por exemplo, o painel de Atos Bucão, esse é um de azulejo, mas ele tem outros painéis internamente, né, e quando a gente foi, o painel estava nesse estado de situação, né, então aqui é um dos resultados do projeto, os alunos tiveram também que mudar o uso, não era um hotel, né, então muitas discussões de planta livre, o que era possível, o que não era possível, que suscitou uma série de questões, também dentro do projeto, e foi bem interessante, porque até aí a disciplina já tinha 2 anos, e foi nesse momento que, pela primeira vez, um aluno de graduação se interessou pelo tema da preservação, e que a gente teve registrado um TFG de preservação, e o tema não foi esse projeto, obviamente, né, foi um outro, mas que foi desenvolvido nesse edifício, no Brasília Palace, orientado pelo professor Andrei, tá? Então, aqui são as imagens da maquete física, né? Em 2006.1, a gente teve o Museu Histórico de Planaltina. Planaltina é uma cidade pré-existente a Brasília, né? E ela tem alguns bens reconhecidos pelo governo do Distrito Federal. Um deles é esse casarão, que virou um museu. Na época, ele tinha sofrido outro sinistro também, um carro perdeu a direção e entrou aqui na fachada do edifício. E aí é o mesmo procedimento, né? Os alunos tiveram que fazer o levantamento, né? Entender toda a parte de estrutura, enfim, para também fazer um projeto de intervenção na casa, no Museu do Planaltina. Depois o ICC Norte, também aí discutindo de novo o moderno, a partir de uma demanda da própria FAO, né? E em um outro momento, aí você tem um gap em 2005, em 2005 eu estava de licença maternidade, então não participei, fiquei só orientando trabalhos à distância, mas não estava envolvida na disciplina, que foi Pilar de Goiás, né? Pilar de Goiás foi trabalhado 2 casas, a casa do Padre Brás, que a gente vê aqui, a Pilar de Goiás é uma cidadezinha que fica no interior de Goiás, e a disciplina foi para lá, né, levou a turma, difícil, 300 quilômetros de distância, né, aqui a gente vê uma imagem da casa do Padre Brás, antiga, da década de 50, né, aqui ela na época da disciplina, aqui no finalzinho. É interessante que vocês olhem, porque ela vai aparecer depois, lá na frente da apresentação, no estado de degradação bem avançado, tá? Então, a gente tem aqui a casa, depois uma outra casa, que é a Casa de Cultura, que também foi objeto de intervenção, ela estava nesse estado, quando a disciplina chegou, ela estava assim, depois ela vai aparecer aqui de novo, né, numa situação não muito diferente dessa, tá? E aí, dando esse gap, o que é que acontece, né? Em 2007 termina a minha bolsa Prodoc, e não tem ainda nenhum concurso público, né? Eu cheguei a trabalhar como substituta, eu fui de um tudo dentro da UNB, da FAUNB, mas aí surge uma oportunidade familiar também de fazer um pós-doutorado, o meu marido também pesquisa, né? E aí a gente volta para a França, e eu vou, então, para o mesmo Instituto de Urbanismo que eu tinha feito o DEUA, que nesse momento, em 2008, 2009, ele tinha se fundido, né, eles fizeram a fusão entre o Instituto de Urbanismo e o chamado Instituto de Geografia Alpina. Né, o Instituto de Urbanismo, ele funcionava antes no centro da cidade, ele passa para esse prédio chiquérrimo que está aí, que é mais na periferia, e aí eu tenho a oportunidade de voltar para a cidade de Grenoble para trabalhar com
com o Gilles Novarriná, ele estava lá como diretor do Instituto, e aí eu tenho uma oportunidade bem interessante de voltar a trabalhar agora, eu trago Brasília à tona, né, e a ideia era discutir um pouco algo que interessava na época também ao Instituto de Urbanismo, que era a questão do planejamento estratégico, né, sob o ponto de vista de Brasília, questão também da habitação, e aí eu tive uma interface muito interessante também com o professor Marcos Eft, que era de lá, do Instituto de Urbanismo, e por coincidência eu reencontrei um colega que na época que eu estava fazendo o DIY, ele estava fazendo doutorado, e ele voltou para um pós-doc, né, nesse momento, ele estava lá como pós-doc. E aí eu fui convidada, e talvez o melhor dessa experiência tenha sido eu ter dado aula, né? Eu tive a oportunidade de dar aula para algumas turmas dessa graduação e pós-graduação, né? E por que isso foi tão fabuloso, né? É porque quando eu expus Brasília para esse grupo de estudantes, era um grupo de estudantes que vinha de toda a Europa, né? Um grupo muito diverso, foi muito interessante ver Brasília pelo ponto de vista deles, né? Então, eu percebi que era diferente, né? E várias questões que eles colocaram suscitaram alguns tipos de reflexão que depois trouxeram frutos lá na frente, né? Então, essa troca, ela foi muito importante, né? Acho que o ponto alto desse momento foi essa participação nas aulas, né? Aí eu volto para a UNB depois, e aí eu entro na UNB oficialmente por meio de concurso público em 2009, né, e volto a participar, como eu vinha participando antes, nas disciplinas da graduação, na disciplina da pós, nas orientações de graduação e pós-graduação, e a gente tem uma experiência bem interessante, de novo, com o ProAl no Cine Brasília. O Cine Brasília, não sei se vocês conhecem, essa edificação que a gente vê aqui, também o projeto do Niemeyer, que fica no plano piloto, um cinema de vizinhança. Existiam outros em Brasília, mas ele foi o único que sobreviveu, né? É hoje considerado patrimônio nacional, e a gente vê algumas fotos dele aqui, tá? E o projeto dos alunos, o desafio era propor uma ampliação para o Cine Brasília, né? Porque ele acolhe o Festival de Cinema, o Festival Brasileiro de Cinema de Brasília, que é o patrimônio imaterial, né? Então, e que nunca cabe dentro do próprio cinema, eles têm sempre que dar um arranjadinho para fazer esse festival, e aí o desafio dos alunos era propor esse aumento, digamos assim, do cinema, né? Então, aqui tudo o levantamento dos alunos, aqui é uma proposta de um dos alunos, eu não consegui recuperar o nome do grupo, né, que fez, do aluno que fez, mas, enfim, aqui a gente tem a proposta dele. Mas o que foi bem legal nessa experiência, foi muito importante, aqui é uma outra proposta, né, outro resultado, de uma outra aluna, aqui é uma terceira aluna, essa eu me lembro o nome dela, Rafaela, não me lembro o sobrenome, mas eu lembro o nome, né, da proposta dela, foi isso aqui. Né? Então, a disciplina, ela entra como parte do nono seminário do Comum Brasil, né? E o que foi bem interessante é porque estava acontecendo o Docomomo, a FAO era uma das organizadoras do evento, e aí essa parte do evento, ela se deu dentro da disciplina, né, que à época estávamos à frente, eu, o professor Oscar, eu não tenho certeza, mas eu acho que também o professor Bruno Capanema, que hoje em dia não está mais com a gente, ele não está mais na FAO, né, está trabalhando com outras coisas. E aí foi bem interessante, porque dentro desse workshop, a gente trouxe essa figura aqui, não sei se vocês estão vendo o meu mouse, aqui sou eu, há muitos anos atrás, que é o Theodore Proudhon, né? O Theodore Proudhon, que é o cara que escreveu esse livro, que acho que vocês conhecem, né? E ele participou ativamente dos ateliês, né? Então, ele veio, ele discutiu o projeto com o aluno, ele deu pitaco, né? Ele visitou a obra, que a gente está em cima do cinema, no telhado do cinema, então ele foi para uma visita técnica, que é o professor Oscar, o Bruno Capanema não está aqui, então não tenho certeza se ele fez parte ou não dessa versão da disciplina, eu e o professor Theodore Proudhon, né?
Então, foi uma experiência bem interessante também, que a partir disso também foi trazendo desdobramentos, né? Lagolândia, em Pirenópolis de novo, a cidade, Lagolândia é um distrito que quase ninguém ouviu falar, aliás, que ninguém sabe, inclusive aqui em Brasília, pouquíssimas pessoas sabem de Lagolândia, e Lagolândia, ela surge como tema nessas voltas, né, por conta de uma consultoria que foi dada no plano diretor, na revisão do plano diretor de Pirenópolis, que eu participei, né, então é esse distritozinho que a gente vê aqui, muito pequenininho, e o que é interessante desse distrito é que ele tem uma figura, ele está relacionado a uma figura importante, que é chamada Santa Dica, né, que é uma senhora que vai aparecer a foto aqui daqui a pouco, tá, essa daqui, Benedita Cipriano Gomes, que tem toda uma história com a localização, com a cidade, né, e ela tem uma casa, que é uma casa que está conservada lá exatamente por conta dela, né, que é essa casa aqui. Então, o projeto era você fazer o restauro da casa da dona Dica e também propor uma pousada, né? Então, eu vou passar rapidinho, que eu estou vendo que eu estou muito fora do tempo, né? Tá adiantando, me empolguei aqui na apresentação. E aqui são alguns resultados, né? Lembrando sempre que os alunos têm que, a cada lançamento de ideias, de projetos, justificá-los, né? Então, todos os porquês com base nas teorias do restauro, tá? Aqui são algumas levantamento da casa, né, aqui uma outra versão, outra pousada, né, que foi proposta, e uma coisa bem interessante é que o túmulo da dona Dica com o esposo dela fica na praça, né, não é no cemitério, e isso também era alguma coisa que os alunos tinham que resolver, né, o que é que faz, que destino dá para aquele túmulo, né, então também era um desafio projetual, tá? Então, depois disso, a gente tem uma aproximação dessa disciplina com a extensão, né, então, num determinado momento, o IFAM, a Superintendência do Distrito Federal, entra em contato com a gente, através do seu superintendente, para a gente pensar com eles algumas intervenções nesse objeto arquitetônico aqui, que é o Museu Vivo, hoje o Museu Vivo da Memória Candanga, que a gente vê aqui, que era o antigo Hospital Juscelino Kubitschek de Oliveira, o HJKO, né, então, foi o primeiro hospital de Brasília, são construções todas em madeira, a gente vê uma parte do histórico aqui, quando funcionava como hospital, né, e depois a situação que ele estava no momento da pesquisa, né, da intervenção da disciplina. E o que foi muito legal aqui é que a gente, no final, fez uma oficina que foi combinada, feita, né, junto com o próprio museu, com a superintendência do IFAM no DF, né, e aí a gente fez essa oficina discutindo várias questões de abordagem de intervenção no museu, que gerou essa carta de intenções para intervenção no museu, né, que foi deixada com o pessoal da superintendência, né, e aí assinaram pessoas ligadas à superintendência do IFAM, ao governo do Distrito Federal e também a gente da UNB, da disciplina, tá? Gerou essa publicação aqui, Patrimônio em Transformação, um dos artigos de autoria minha e do Oscar, né, a partir dessa experiência com a disciplina. E aí tem depois, eu dei um salto aqui, né, mas a gente consegue, então, também por questões de conjuntura familiar, propor esse pós-doc como pesquisadora associada, né, visitante associada na Universidade de Oxford, e aí eu repito a dobradinha que eu tinha feito em Berkeley, eu não vou para a arquitetura, eu vou para o Centro de Estudos Latino-Americanos, né, e aí aqui vocês estão vendo a foto, o Centro de Estudos Latino-Americanos, ele funciona nessa casa, no momento que eu fiquei lá. A minha sala era aqui no subsolo, vocês estão vendo aquela janelinha, então era uma sala dividida com outros pesquisadores. Na época tinha uma brasileira lá de Recife, por coincidência, mas da ciência política. Eu fui a primeira arquiteta a ser recebida no Centro de Estudos Latino-Americanos, eu era uma alien, a maioria dos pesquisadores de lá eram cientistas políticos, ou sociólogos, ou antropólogos,
mas eu fiz essa chave de conexão exatamente pela professora que me recebeu lá, né, que é uma brasileira, jovem, mais jovem, bem mais jovem que eu, a Andresa Santos, que estava trabalhando com questões preservacionistas, e eu propus, então, um projeto de pesquisa, trabalhando com a questão da cidade, né, essa cidade como o urbano, como esse locus de atenção das pesquisas, né, em ascensão, e sobre governança, habitação, preservação, protagonismo das cidades. Estou lançando algumas palavras-chave aqui, com Brasília como foco, né? Então, nesse período de 6 meses, também muito importante o contato com a bibliografia disponível na Universidade de Oxford, além, obviamente, das outras coisas, né? Que a ida e estar lá nesse momento, a oportunidade de participar de discussões de outros grupos de pesquisa e ouvir outras coisas fora do ambiente só estritamente arquitetônico, né? E o que foi interessante é que, na época que eu estava lá, desenvolvendo essa pesquisa, a Andresa, que é a autora desse livro aí, ela tinha terminado a tese, isso é fruto da tese de doutorado dela, né? Ela é brasileira, ela é cientista política, e ela fez a tese dela na antropologia, lá em Oxford. Depois ela estava trabalhando na universidade, no Centro de Estudos Latino-Americanos. Ela publica esse livro, né? E quando eu volto para o Brasil, ela diz, você não quer participar desse projeto comigo? Ela não estava muito interessada em Brasília, no fim das contas, né? A despeito de todas as nossas conversas lá, ela disse, eu estou com esse projeto, que ela chamou de One Company Towns, no Brasil, e aí ela me perguntou se eu não poderia contribuir, né? E eu estava com esse projeto de pesquisa na época, Temporalidades e Escalas da Cidade e Patrimônio Cultural, e eu disse, por que não voltar a Pilar de Goiás, né? E aí eu volto a Pilar de Goiás, que foi aquela cidade que a gente tinha trabalhado com ela em Proal, só que aí com uma outra visão, né? Com a intenção de entender essa relação entre patrimônio e mineração, através desse olhar de One Company Towns, né, que é o projeto da Andresa. Então, esse é um projeto da Universidade de Oxford. A Andresa não está mais lá hoje, ela está em Londres, no King's College, mas continua, né, com esse trabalho avançando, né, e no final a gente termina a Universidade de Brasília trabalhando em conjunto com eles, né. Pilar de Goiás, a pergunta era, será que é uma One Company? Então, no final a gente chega à conclusão que não exatamente, tem um artigo que está no Prelo, há mais de um ano, espero que ele saia em algum momento, mas Pilar de Goiás está aqui, estou me aproximando dela, né, e aí eu volto a Pilar de Goiás com essa pergunta, né, o que é que acontece em Pilar de Goiás, cuja origem está no garimpo, no século XVIII, e cuja mineração volta na primeira decênia do século XX, né, então, alguns dados aqui que eu vou passar mais rapidamente, né, sobre Pilar, mas, assim, a grande pergunta que a gente fez, né, foi essa, né, se a renda gerada pela mineração foi responsável pela construção da cidade no século XVIII, será que ela está sendo usada hoje, né, no século XX, a própria mineração, ela está investindo na preservação desse patrimônio que a mineração criou no século XVIII, né? E também essa primeira pergunta que gerou um trabalho, tá? Então aí eu montei equipes PIBICs que trabalharam conjuntamente durante algum tempo, né? Aqui é o perímetro tombado, então Pilar é tombada, né, como conjunto arquitetônico e paisagístico, e aí a gente vê alguns objetos de pesquisa, né, a Casa da Princesa, que é belíssima, a Casa em Chamel, a Casa de Câmara e Cadeia, a Casa de Dona Otília, que é a Casa da Cultura, que eu mostrei para vocês antes, né, e a Casa do Padre Brás também, que foi objeto de PROAL e que está em 2024 se acabando. Eu fui esse ano de novo lá, em 2025, fazer uma visita de campo mais uma vez, e ela não estava mais assim, ela está pior ainda do que está nessa foto aí de 2024. Né? Também a Matriz e a Igreja das Mercês. Né? Então, essa foi a equipe PIBIC que trabalhou ao longo dos anos com essas edificações, entendendo as transformações e verificando
todo tipo de aporte financeiro que tinha acontecido para tentar fazer esse link, né, entre preservação e mineração. Os desdobramentos em Pilar depois foi que eu me interessei por trabalhar a questão da paisagem, né, ao longo dos anos, né, a paisagem ela foi surgindo, primeiro como inquietação dentro da própria disciplina de PROAL, depois como inquietação na pós, então na hora da montagem de pensar e agir sobre o patrimônio moderno, a paisagem foi criando uma outra dimensão, e depois pelo interesse dos próprios alunos da pós-graduação, né, então eu tenho orientado algumas teses e dissertações sobre a questão da paisagem, inclusive 2 delas em andamento agora, né, a tese do Ricardo e a dissertação da Camila Ferreira. Né, e aí, o desdobramento desses últimos tempos foram pensar em Pilar como paisagem, que é uma das abordagens que eu trago também nesse artigo que está no Prelo, com a Andresa e uma outra equipe, o quilombo e também algumas expressões imateriais, né? Então, esse ano, as meninas que terminaram o PIBIC, elas trabalharam com essa sobreposição do patrimônio material e imaterial no material, né, observando a questão da folia da festa do divino. Essa é uma foto de 2022, mas a gente voltou lá esse ano e participamos, acompanhamos a folia. Em 2025, aqui é o pôster da Roberta, que trabalhou sobre isso, e também uma outra aluna que tratou sobre a questão do quilombo, né, essa relação também dos quilombos com esses centros urbanos que são patrimônio e que têm esse passado minerador, né. Pilar de Goiás, que era conhecido como o quilombo de Papuã, né. E aí, na paisagem, é isso, esse artigo que está no Prelo, Paisagem de Pilar de Goiás entre tempos, patrimônio e mineração no contexto de ressignificação do conceito de company town, que assinamos todos nós aqui, arquiteta eu e a Lara, todos os outros aqui não são arquitetos, né, trazem outras contribuições no artigo, tá? E aí, Caqui, me diga, eu estou a 1 minuto do tempo, eu vou passar rapidamente aqui. Tranquilo, Ana, tranquilo, fique tranquila, viu? Para mostrar para vocês só rapidamente, né, que essa coisa da retroalimentação. Então, mais recentemente, a gente teve a entrada da Flaviana, que vocês já tiveram a oportunidade de conhecer, na FAO, na equipe da FAO, né, e a Flaviana que assume, em muitos momentos, essa disciplina de PROAL, né, então, a gente tem feito algumas versões de PROAL juntas, algumas, por exemplo, agora, neste momento, nós estamos ofertando essa disciplina, eu e ela, juntas, o Oscar está à noite, a gente tem um curso noturno aqui, e aí, a chegada da Flaviana, ela traz, claro, outros aportes, né, por conta da formação dela, né, da pesquisa dela, da tese de doutorado dela. Então, a gente vai mudando a disciplina, incorporando o que a Flaviana, e depois a gente tem a participação também da Ana Clara Gianecchini, que é outra colega nossa que entrou recentemente, que tem ofertado essa disciplina, já ofertou comigo, oferta com a Flaviana, oferta com o Oscar, e a disciplina ela vai, então, se enriquecendo e adquirindo também outras feições. A gente teve a oportunidade, aqui eu, a Flaviana, o Oscar e a Letícia Mestina, lá de Alagoas, ela fez mestrado orientado pela Flaviana, e a gente participou desse programa de conservação e manutenção das edificações da UNB, né, e fizemos todo um estudo, etc., observando algumas intervenções no moderno, né, como essa inserção aqui desse guarda-corpo, né, no ICC, que é onde fica a FAO, eu mostrei outras fotos para vocês, aqui também, por exemplo, né, algumas intervenções no piso de granilite, né, então a gente questionando, será que precisava fazer assim ou não, enfim, fizemos todo um levantamento, e aí foi a associação da disciplina também com esse projeto, né, a disciplina que traz e faz, então, aqui toda uma valoração dos edifícios do campus. Depois a gente trabalha também com a revisão do plano diretor do campus, né, ajudamos a fazer essa revisão nos últimos 2 anos, aqui um estudo das fases das edificações do campus, né, onde a gente vai, então,
partir da teoria, né, dizer, olha, até aqui a gente deve ter uma postura mais conservativa, né, a partir da fase 4, fase 5, aí a gente pode ter uma postura de maior equilíbrio, pensar na conservação e renovação, e aí a gente aplica a ferramenta a FE, que é a Faculdade de Educação, é um dos projetos mais antigos também da UNB, né, toda uma pesquisa histórica, etc., né, levantamentos no tempo, e aí a gente vai fazer uma avaliação de significância de cada um dos elementos, né, como se fragmentasse, eu não sei, acho que a Flaviana talvez tenha comentado isso com vocês, também a gente faz esse projeto, aplica na FIE, aqui é uma consulta pública, a Flaviana, eu e o Oscar, né, e depois a gente aprende, né, vai propor esse tipo de mancha, né, para entender o que é que está mais, o que deve ser mais valorado, com uma postura mais conservativa na hora da intervenção, e o que é menos valorado, que permite, então, uma postura menos conservativa na hora da intervenção, né. Isso foi feito para a FE, depois foi feito para a Colina, que é o lugar onde tem um residencial para professores e técnicos da UNB, né, então também toda a valoração da parte das fachadas, do interior do edifício, é um projeto do Lelé, a Colina Velha, com o projeto dos estudantes, também a gente teve a participação aqui no final da apresentação da disciplina do professor Andrea Pani, da Itália, e da Renata Cabral, que veio de Recife também e participou do fechamento da disciplina nessa versão aqui da Colina. E hoje, 2025.2, a gente está trabalhando com a Superquadra Norte 206, que é um projeto do Marcílio, esses blocos aqui de apartamentos, que também a gente passou por todo o processo de valoração. Então, assim, também é todo um produto que fica, né, que a gente disponibilizou a Colina e pretende disponibilizar esse também para a própria UNB, né, porque a UNB é proprietária de alguns desses imóveis de habitação que são alugados exatamente por professores e técnicos da UNB, tá? E aí, já fechando, eu vou ter uma experiência no ano passado, em Maceió, eu fui acolhida pela UFAL, trabalhei junto com a professora Lúcia, e a pergunta que eu coloquei para fazer essa licença capacitação lá foi tentar ver Maceió sobre essa ótica, né, da relação entre patrimônio e mineração. É um outro tipo de mineração, não é a mineração do ouro, mas é uma mineração que causou danos, como a gente sabe, né? Então, dentro das temporalidades e escalas, a busca por essa relação entre prática preservacionista e extrativista, né? Então, a gente tem Maceió aqui, e essa área foi uma das áreas, né, mais atingidas pelo desastre da Braskem, né, que a gente vê aqui, Pinheiro, Bebedouro, Mutange. A gente, durante os 3 meses que eu passei lá, né, o foco foi maior no Pinheiro, no Bebedouro, e a gente começou um artigo a 4 mãos, a Lúcia Idaque e eu, mas ainda não conseguimos terminar. Isso não está nem no prelo, isso está terminando aí, um ano depois a gente ainda não conseguiu fechar, né, por conta de outras atribuições, mas ele está andando, então algumas vistas aqui dessa área, né, que foi muito atingida também pelo desastre, né, e aí algumas edificações de valor, né, elas não são tombadas individualmente, mas de valor que ficam dentro do barco, que foi completamente desfigurado, né. Então, aqui também um conjunto habitacional que foi construído muito próximo da área, né, então, por que, né, questionar também essas construções em uma área muito sensível, né, e aí voltar a discutir que esse artigo ele está trazendo isso à tona também, ou seja, a questão da paisagem de novo, né, então, como entender a questão da paisagem e da preservação diante dessa situação específica
da relação de mineração e preservação em Maceió, né? Paisagem lagunar, paisagem marítima, né? Patrimônio natural, paisagem sensível, né? É algo que a gente está tentando discutir no artigo também. E aí, para fechar nos desdobramentos, a questão da indissociabilidade das paisagens e materiais de cidade patrimônio cultural, que é esse projeto que eu apresentei agora, que ele tem o foco na paisagem, mas tentando entender a paisagem também como essa sobreposição, né? Que não dá para dissociar entre o imaterial e o material nas cidades patrimônio cultural. Então, como é que a Festa do Divino, por exemplo, em Pirinópolis ou lá em Pilar de Goiás, ela se comunica, né? Ou quais são as interfaces ou relações entre essa expressão imaterial dentro da materialidade do centro histórico, né? Foi algo que eu discuti também em um outro artigo sobre o Galo da Madrugada, né? O Galo da Madrugada ali dentro do percurso que ele faz no bairro de São José, né? Então, eu sou fuliona, já saí no Galo várias vezes, e foi algo que eu trouxe, que foi publicado no artigo, há um tempo atrás, já pensando nessa questão dessas interfaces entre paisagens e materiais nas cidades de patrimônio cultural, né? E aí, gente, ufa, é isso. Deixa eu fechar aqui, eu vou ter que parar de compartilhar com Muito vocês, né? obrigada, Ana. Ana, muito obrigada. Linda tua trajetória. E deixa eu te dizer, eu também fui orientanda da Sônia Marques. Ela era minha, tipo assim, minha guru. Eu era uma professora que eu admirava muito, mas eu me formei bem antes de ti. Eu sou da turma de 83. Eu formei em dezembro de 83. E aí a Sônia, ela me orientou no mestrado, que eu fiz em História e do Patrimônio Moderno. E aí, assim, eu tenho também o maior carinho pela Sônia, admirava, né? A postura dela e tudo mais. Agora, deixa eu te dizer uma coisa também que eu achei muito interessante, Ana. É tua trajetória de pesquisa, que você nunca se acomodou. Você, de uma forma muito inquieta, não é? Você vai dialogando com a sociologia, vai buscando, né, essas conexões, porque eu acho, e eu acho interessante a gente dizer isso aqui para os alunos, que tudo é oportunidade, né, Ana? E quando você focou na UNB, você ficou ali como colaboradora, junto com professores, o Andrei, que é uma pessoa que eu gosto muito também, tenho o maior carinho, e assim, e você batalhou para estar onde você está. Você não perdeu o foco, né? E foi por ali, fazendo a ponte, a conexão. Eu acho que isso é uma experiência de vida, que serve de exemplo para as meninas, né, para os alunos que estão começando uma carreira acadêmica, que nada é fácil, que tudo é persistência, estudo. E outra coisa que eu vejo bem, você inquieta, você tinha uma oportunidade de ir para Grenoble, ia para Grenoble. Ah, mas tinha uma ponte para de repente, ir para Oxford. Vai para Oxford. Entende? A pessoa não pode, né, Ana, se acomodar. Eu acho que essa inquietude, digamos assim, que a gente tem, nós pesquisadores, pesquisadoras, isso é muito importante. A gente jamais pode ficar estável numa zona de conforto e ter aquela, ai, estou com preguiça, ai, não vou não, ai, isso aqui, sabe? Eu acho que tem que ser desprendida. E eu vi esse desprendimento em ti, né, nessas idas e vindas, porque a gente vive com a mala. Né? Eu sou meio assim, e o pessoal pergunta, ai, Caqui, você tá onde? É difícil dizer onde eu estou. Aí eu digo, não, eu sou recifense, trabalhei em Teresina, fiz doutorado em Barcelona, me aposentei de Teresina, fiz concurso para Campina e estou aqui em São Paulo, e quer dizer, a gente é do mundo, né? A gente não tem
realmente aquela coisa de dizer, não, vou ficar aqui quietinha e pronto, não dá. E eu vi isso em tu, sabe, Ana? Essa busca, né? E também, ao mesmo tempo que você faz seus estudos, e eu acho legal isso de dialogar com outros conhecimentos, entende? E você não se acomodar, eu sou arquiteto urbanista, eu não vou dialogar com sociologia, não vou dialogar com engenharia, não vou com a história, porque eu sou arquiteto. Eu acho isso errado também. Tanto que, fazendo um paralelo, eu estou pensando, será que isso é modo pernambucano? Porque, Ana, eu fiz mestrado em História para aprender a escrever, né? E a Sônia era minha orientadora, né? Ela foi, tipo, cedida, uma parceria. Mas eu amava fazer as disciplinas de História, aprender, sabe? Com o Antônio Paulo Rezende, com o Antônio Montenegro, porque são conhecimentos que vão enriquecendo a nossa formação. E agora, né, já depois de tantos anos de formada, eu estou fazendo com uma supervisão com a engenheira sobre patologias, sobre danos, né? Porque eu acho que a gente tem que procurar preencher as lacunas do nosso conhecimento, né? O que a gente não viu na graduação, o que a gente não vê na vida e que a gente pode ir atrás e enriquecer. E veja, tu mostrando os slides, eu acho que as meninas também foram minhas alunas, a gente tem uma disciplina, Ana, que eu quero que tu conheças, quando tu for a Campina, tu vai conhecer melhor, que é PA5, Projeto de Intervenção no Patrimônio Edificado. Essa disciplina eu leciono já há muitos anos, vai fazer 11, certo? E eu trabalho justamente esses exercícios que você mostrou. A gente tem feito muita intervenção, principalmente no patrimônio moderno, né? A gente trabalhou FIEP, Campinense, DER, residências modernas que estão sendo muito demolidas. Então, a gente traz essa Sim. conscientização e a metodologia, claro, os alunos sabem, as alunas, que não dá para a gente se aprofundar no semestre, né? Mas sensibilizar sobre o embasamento teórico, uma linha metodológica de intervenção mínima, distinguibilidade, né? Reversibilidade, que a Beatriz Kiel trabalha também, e a gente traz isso. Essas primeiras leituras que eu acho que a academia tem que trazer também para a graduação. A gente tem na nossa turma aqui 3 meninas fazendo, meninas, ó, trabalhando patrimônio. A Lauane, que é de Caicó, no Rio Grande do Norte, que ela pode falar um pouquinho também. A Gabriela, trabalhando estudos da Fábrica Hering Nordeste, que eu sou a orientadora da Gabriela, que a gente estuda Hans Bros, brutalismo. E a Mirella, que estuda cinemas de rua, e ela vai pegar estudo de casos, né, para fazer análise. Mas é muito interessante, sabe, Ana, essa amplitude, essa abertura de janelas que você dá ao trato com o patrimônio. Esse último caso que você mostrou, um caso muito polêmico, Maceió, né? Aquela indústria de mineração extraindo, fez um oco, né? Numa área histórica da cidade de Maceió, um grande conjunto, e não só histórica, né? Mas de todas as formas, e um caos, né? Um efeito assim de uma mineradora que a gente nunca pensava, não era isso. E, de repente, vem aí o caso, e é muito legal como relacionar esses conhecimentos e tentar aplicar numa prática. Outro exemplo que tu mostraste, que eu sou apaixonada, é o hotel do Niemeyer. Eu levei a turma em Brasília, eu já levei várias turmas em Brasília,
os alunos vão, inclusive uma dessas visitas gerou o Minter, né? E nós fomos àquela área do Lago Sul. Eu já fiquei hospedado naquele hotel com a turma aí da Espanha. O lugar é lindo. Agora, realmente, aquele projeto, me desculpe, com todo o respeito ao Multiotaque, mas aquele projeto não tem nada a ver, né? Um prédio pós-moderno que realmente quebra a paisagem, né? Como você falou, tira aquela permeabilidade visual do palácio, né? Que está logo na sequência, a gente não vê mais, que vê uma estrutura metálica vermelha, pós-moderna, que não dialoga com uma obra tão importante que é o próprio hotel, com a sua ruralzinha, os painéis de Atos Bucão lindos que tem lá, e aquele projeto maravilhoso, né, de Oscar Niemeyer. Mas, assim, é muito bom, e eu espero que a gente também, Ana, tenha a oportunidade de te mostrar um pouco dessa nossa experiência. Depois eu posso te mandar até um caderno dessa turma, de anamnese, diagnóstico e prognóstico, como a gente faz. São trabalhos muito bons, Ana, certo? Modéstia à parte, nossos alunos são bem dedicados. As meninas aqui, eu estou vendo a Lawane, a Ana Lídia, ainda todas fizeram essa disciplina, e os resultados foram, assim, também excelentes. A gente fica feliz, não é? Quando os frutos dão certo, né? Que a gente faz, opa, que coisa boa, absorver o conhecimento. Isso é maravilhoso. Bom, dito isso, eu vou abrir agora aqui para as meninas colocarem, perguntarem, interagirem com a Ana, tirarem alguma dúvida. Vejam que lição de vida, viu? Parabéns, Ana, pela sua coragem e por se jogar no mundo científico e em busca de conhecimentos. É isso mesmo. Vamos lá, alguém quer perguntar alguma coisa? Eu posso começar? Pode. Oi, Lawane. Lawane. Primeiro agradecer, professora, pela palestra, foi muito enriquecedora, assim. E uma coisa que Flaviana já começou, que a senhora também falou, que eu achei muito interessante, essas dinâmicas, né, que a senhora estudou, o processo da mineração junto com o patrimônio, mas também as dinâmicas da comunidade, em relação ao patrimônio da própria localidade. Eu achei muito interessante que ambas trouxeram essa pontuação, assim, e a pergunta é como trazer, né, como unir, por exemplo, no trabalho de pós-graduação, esse acesso à comunidade e integrar, assim, digamos, no trabalho. É uma dúvida. Então, Lawane, não é uma resposta fácil, tá? Assim, e quando você faz, eu não sei como é que funciona aí na Federal de Campina Grande, mas aqui, por exemplo, na UNB, quando a gente vai fazer consulta, nem sempre foi assim, tá? Mas de uns anos para cá, o que é que acontece? A gente tem um comitê de ética, que complica, porque não é muito burocrático, né? Então, assim, eu estou com 2 alunos agora que você conheceu, né? A Iandra e o Ricardo, e ambos pretendem fazer consulta à população, né? Então, assim, eu acho que é cada vez mais importante essa escuta, né? Porque a gente, exatamente, né? Todo o processo de construção social do patrimônio, ele chega a isso, ou seja, ao entendimento de que sem a população a gente não consegue preservar, então é importante ouvir, né, mas como fazer essa escuta? Então, a UNB, para se respaldar, porque já teve problema, deve ter tido, né, para ter pedido isso, deve ter tido algum problema, porque antigamente o comitê de ética ali era acionado para o pessoal que faz trabalho, assim, biólogo, que vai trabalhar com bichinho, né, ou que tem que justificar eticamente, mas nós da arquitetura, da sociologia, da antropologia, das ciências sociais, não éramos, né, obrigados a fazermos isso. Hoje a gente tem que fazer oficialmente. E aí é isso, assim, quando a pesquisa é um pouco menor, às vezes a gente não vai ser publicado, vai ser uma coisa mais interna, né? Então, vamos pesquisar, vamos perguntar. Eu, na pesquisa de Pilar de Goiás, por exemplo, a maior parte das vezes a gente entrevistava pessoalmente, né, as pessoas,
informalmente, quando gravava, tinham cuidado de perguntar, olha, está sendo gravado, você permite, né? A gente pode usar numa publicação, né? Você nos dá a permissão e deixava isso muito bem registrado, né? Então, assim, como conciliar é prever. Então, assim, tem tipos de pesquisa que prescindem, né? Outros não. Então, assim, qual é o perfil da sua pesquisa? Você vai precisar entrar em contato com a população? É imprescindível? Né? Assim, não tem como você fazer a pesquisa sem fazer isso? Então tem que se programar antes, né? Então, assim, comitê de ética, os meninos já estão entrando com o papel agora, né? Para poder fazer a pesquisa e não ter problema depois para publicação. Mas é possível fazer, né? Não é muito fácil, às vezes você tem que ir, aí tem que ver o seu perfil também como pesquisador. Eu acho que uma coisa muito importante, que é difícil às vezes no começo, quando a gente está começando, às vezes é difícil a gente entender qual é o nosso perfil como pesquisador, né? Mas eu lembro que, às vezes, na graduação, eu estava orientando ensaio teórico ou diplomação, né? E o aluno, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Eu digo, então tá bom, então a gente vai marcar amanhã para lá, a gente te encontra no meio da rua, como assim? Eu digo, você não quer fazer isso? Tem que ir para o meio da rua, né? Tem que ficar lá debaixo do sol quente, com papel, com a prancheta na mão. Professor, não quero não. Então, a sua pesquisa não é essa. Né? Se você gosta de estar... o que você gosta de fazer? Eu prefiro ficar lendo. Eu digo, você tem rinite alérgica? Não. Gosta de um arquivo? Então, a sua pesquisa é outra, né? Não é aquela pesquisa da rua. Né? Então, assim, eu acho que conhecer o seu perfil como pesquisador, ele é importante nisso. Às vezes você tem que errar uma vez para dizer assim, não, nunca mais eu vou fazer isso, né? Mas aí, pelo menos, serve de lição e você entende qual é o seu percurso, qual é o seu perfil. E é isso que você tem que entender, né? Então, assim, uma das grandes vantagens da profissão, eu acho, né, é que eu, pelo menos, acho que isso é um privilégio, né? É que você aprende o tempo inteiro. Então, assim, a cada versão da disciplina que você dá, a turma é outra, os alunos são outros, e o aprendizado é outro, porque uma mera pergunta que um estudante faz, ele pode suscitar reflexões, né, e aprendizados para a gente. Né? Então, é entender um pouco isso, né, o que é que vocês querem. Eu não sei se todo mundo está fazendo o Minter, porque tem a ambição de fazer uma pós, de seguir pela carreira acadêmica, ou é simplesmente uma experiência, uma vontade de estudar, de se aprofundar, mas vai seguir, mas é isso, é tentar entender o que você gosta, o que dá prazer, e qual é o seu perfil de pesquisador, né? E, voltando à tua pergunta mais direta, é isso, como fazer se preparando, né? E aí vendo quais são as melhores maneiras, se vai ser entrevista face a face, né? O Google Forms está aí, nossa, tem ajudado profundamente em muita coisa, né? Isso que a gente está fazendo aqui agora era impensável há um tempo atrás. Imagina, a gente conversando aqui, vocês aí, ó, a Caqui está em São Paulo, eu aqui em Brasília, eu não sei se a Laone está em Caicó ou se está em Campina Grande, mas cada um é no lugar, né? Então, assim, veja que coisa extraordinária que alguns anos atrás era impossível você pensar. Então, a entrevista dá para fazer assim também, né? Se tudo for muito bem organizado, dito preto no branco, né? É possível fazer. Então, assim, como fazer, são várias as formas, mas o principal, eu acho que é se preparar, né? Ou seja, saber que tem que fazer e se preparar para fazer com uma certa antecedência, porque em termos burocráticos, às vezes, dá trabalho. Tá? Exatamente. Inclusive, a gente tem que sempre falar sobre isso, né, pessoal? É discutido, o Caio também, quando esteve conosco, e a Carol Pescatori também falou, né, sobre essa questão. Na história, eu sou ligada ao PPGH, Ana, lá na UFCG, e sempre isso é, assim, um imbróglio para muitas pesquisas, porque às vezes a plataforma demora muito para responder, e às vezes cria um complicativo. Então, a gente tem que ver se vale a pena, no tempo que a gente tem na pesquisa, entrar nessa, não é? Porque realmente não é fácil, mas é um desafio, né, Lauane? Lauane ela tem planos, assim, já começou a fazer um trabalho no TCC dela, cada vez aprofunda mais, eu acho que vem bons frutos por aí, né? Alguém quer perguntar mais alguma coisa para Ana Medeiros? Ana Elizabeth? Porque temos Ana Lídia aqui também.
Alguém mais? Eu não, assim, não é uma pergunta, Helena? assim, é só uma observação mesmo sobre a palestra, né? A aula foi realmente muito boa, muito produtiva. E em vários momentos eu me vi revendo as aulas de Projeto 5 também, que é aqui. Então, assim, foi algo que a gente praticou, essa questão do projeto, da intervenção no patrimônio. E quando a gente vê, né, fugiu o nome agora da minha mente. Os danos, Metodologia, né? Os aos danos nos edifícios, foi algo que, assim, para a gente nós tivemos uma experiência muito significativa nesse sentido, né? E eu lembro que a senhora também falou durante a sua palestra aquela questão de, assim, a gente vai mesmo, e sobe mesmo, e vai, tira foto, e uma experiência que eu nunca vou esquecer foi, a gente estava no meio era um matagal, o edifício estava no matagal, e lá foi a gente, assim, o mato batendo aqui no nosso tórax, no nosso pescoço, e a gente lá com a mão levantada, entrando para tirar foto dos danos e catalogar tudo. Então, realmente, prédio voltei quase no todo tempo aí com essa abandonado, né, palestra. Ana? Isso, O o prédio edifício quase quase todo todo abandonado. abandonado. Um projeto lindo, Ana, lá do Campinense. Um clube projetado por um pernambucano, Tertuliano Dionísio, em Campina Grande, moderno, lindo, com os volumes bonitos, mas já bastante descaracterizado. E, assim, e as meninas, né, embaixo das arquibancadas, com uma cisterna enorme, e acredito que as crianças da comunidade perto, tomando banho dentro daquela cisterna escura, e lá, coisas assim, e o mato, como a Ana falou. Agora, eu acho que, eu gosto que meus alunos também, sabe, Ana, vivenciem essa experiência, porque a gente que trabalha com patrimônio sabe que não é fácil, em todos os aspectos. Então, assim, não adianta ficar só na anamnese, só na análise documental, papapá. Tem que ir fazer vistoria, tem que sentir o problema, tem que, né, mergulhar. E as equipes, olha, tu mostra naquele telhado daquele prédio do clube, Do Turing. eu não sei. Isso. Eu não sei se o Gustavo está aqui, mas ele foi um dos alunos que quebrou o pé numa visita. Eu fui subir numa casca de concreto do DR, lindo, prédio, e o Gustavo é grandão, né? E não era tão alto para pegar um embalo para subir na cobertura. E o Gustavo foi dar um salto e pá, torceu o pé. Olha, foi uma confusão nessa visita. Eu já fico assim, eu digo, ó, gente, e eu sou aventureira. Eu gosto de subir em telhado, eu subo não sei aonde, é uma aventura. Mas assim, tem que ter cuidado. Agora é bom porque sente realmente o problema, né? As patologias, os danos todos, assim, se você, não adianta você ficar, tipo, no escritório, em casa, numa tela de computador, se você não vivencia aquele lugar, aquela obra, aquela situação toda. E eu acho que a equipe da Ana ficou traumatizada ali. Mas o trabalho da equipe dela ficou maravilhoso, muito bom. Foi uma experiência muito boa, né, Ana Lídia? Pois sim, a gente aprendeu muito com isso, aprendeu muito nas FIDs, né, e também dessa importância do patrimônio e de como um edifício, fomos do que a senhora falou também, né, como um edifício que ele é patrimônio, que ele não está sendo aproveitado, não está sendo usado, ele tem uma utilidade para as pessoas que, assim, de certa forma, né, não que seja um termo pejorativo, mas que são leigas, de fato, né, que não são da arquitetura e tudo mais. Então, assim, aquelas crianças eram um edifício de um complexo esportivo, de um ginásio, com vários equipamentos de lazer, sendo que essa cisterna, ela foi muito improvisada lá para aquela questão da arquibancada e dos sanitários que ficavam embaixo da arquibancada, e aí aquelas crianças que eram de uma comunidade muito próxima entravam na cisterna e consideravam como uma grande piscina lá, com, assim, vários riscos Uma de piscina no contaminação. escuro.
Então, assim, um objeto um edifício, né, que poderia dar todo sentido para aquela comunidade, ter uma utilização, e que estava sendo utilizado, mas de uma maneira errada, uma maneira, né, até insegura, de fato, né, porque tanto o prédio estava em uma situação degradada, com bastante problemáticas, como também a situação da cisterna. Então, assim, era perigo de desabar, perigo de pegar uma doença. Então, assim, várias questões importantes que são difíceis de tratar, né, quando a gente fala sobre intervenção. Alguém quer perguntar mais alguma certeza. coisa das meninas? Porque eu faço uma última reflexãozinha e também não quero cansar a Ana, que já vai dar 9 horas, depois de um longo dia de trabalho. Ana, assim, uma coisa que eu quero deixar marcada, assim, e chamar atenção, é do diálogo entre os diferentes saberes. O patrimônio dialogando não só com a própria arquitetura em si, né, com a materialidade, com a tectônica, com o embasamento teórico, filosófico, mas também com a paisagem, com o lugar, né, com aquele bairro, com aquela comunidade, seja na zona urbana, seja na zona rural. E eu acho também que outra discussão, eu cheguei do ICOMOS agora, do ICOMOS Brasil, em BH, e também do Projetar, e todos os eventos, Ana, uma preocupação muito grande com as mudanças climáticas e a conservação do patrimônio, porque a gente tem visto, né, e eu queria ouvir tua opinião nesses estudos que você fez, nessas parcerias que você fez internacionalmente, se esses temas já estavam presentes. Porque eu tenho sentido, tanto agora, né, nesses dois que eu citei, que eu acabei de chegar, e até na própria Bienal aqui, né, de São Paulo, de arquitetura, que teve como tema os extremos, né, em tudo, né, na arquitetura, no patrimônio, no meio ambiente, nas cidades, porque essas mudanças climáticas, e a gente está tendo a COP, né, agora, semana, elas têm realmente afetado, né, essa questão. E também uma outra discussão que eu queria te ouvir sobre isso, fora as mudanças climáticas, é a questão da sustentabilidade, quando a gente fala em preservação patrimonial. Porque quando a gente chama a discussão da ODS, do item 11, do desenvolvimento sustentável para a economia, né, energética, para a não geração de mais ainda gás carbônico, né, da construção que gera tudo mais, nesse ciclo, entende? Econômico, ambiental e cultural, que forma, né, o tripé, e agora o cultural é o quarto pé, porque é economia, meio ambiente, sociedade e cultura, né, que forma uma parte das discussões patrimoniais do mundo, Ana. Como é que tu vê isso nas tuas análises? Sustentabilidade e mudanças climáticas. Então, eu quando estava lá em Oxford, uma das questões, né, que eu coloquei nessa questão do protagonismo das cidades, né, então, assim, a gente está num momento em que, hoje em dia, a maior parte da população mundial é urbana, né, então a cidade vem adquirindo esse protagonismo, e tem se falado muito, principalmente acho que na arquitetura também, né, mas nas ciências sociais em geral, dessa questão que a gente fala de governança, mas também da governança não apenas local, mas global, né? Então, assim, qual é o papel da cidade? Governança global. Então, assim, a gente fala de governança normalmente dentro de uma cidade, como é que se dá esse processo de governança, mas é uma discussão que tem ficado à tona, e isso não é de hoje, não, pelo menos uns 10 anos, pelo menos, tá? Essa questão do papel da cidade na governança global, né? E uma das minhas indagações, algo que a gente discutiu lá, foi isso também, foi qual seria o papel da política preservacionista, né, nessas conexões da governança global, né?
Então, teve um autor que eu li e estudei um pouco quando estava lá, né, que é o Acuto, e que ele vai, na verdade, ele é das relações internacionais, né, e ele vai dizer, então, que a cidade, ela é um objeto de atenção das relações internacionais, e ele vai assumir esse papel importante na política internacional, né, no enfrentamento de questões como o aquecimento global, né, então é isso, então, assim, o papel que as cidades, elas começam a desempenhar, isso ele está escrevendo em 2013, né, veja, um tempo já, pelo menos mais de 10 anos, quase 15, né, e aí a pergunta, né, que a gente fazia, que eu me fiz em alguns momentos, foi, será que esse protagonismo seria válido quando a gente passa a pensar em prática preservacionista? É claro que aí, desde a tese do doutorado, a gente vê, quando eu estudei nessa construção social do patrimônio no âmbito internacional, no âmbito global, a gente vê a questão da Unesco, né, e o fato de ter criado a lista do patrimônio mundial, isso já dá esse panorama mais global. Mas eu continuo acreditando que uma das entradas, né, para esse protagonismo das cidades e pela questão da preservação vai ser realmente por essa discussão, né, que você traz aí, né, do aquecimento global, né, dessas mudanças climáticas. Não era muito, exatamente porque eu não estava na arquitetura nem na engenharia, soluções de dizer assim, o que a gente pode fazer com concreto, porque o concreto vai sofrer a ação do aquecimento global. Não era essa discussão, né, porque eu não estava na engenharia. Mas você sabe... mas você sabe, e eu estava agora aqui nos meus estudos, né, na FAO, USP, na Poli, também da USP, é impressionante, porque a gente ouvia falar, né, e eu falo muito isso nas aulas de Projeto 5, os fenômenos químicos, né, que criam danos, fenômenos físicos, atmosféricos, mas, gente, é impressionante quando a gente começa a dialogar com engenheiros, por exemplo, eu começo a entender, sabe, Ana Elizabeth, a química, os efeitos químicos causados pelas intempéries, as carbonatações, os processos de criação de aflorescências, que são processos químicos gerados pelas intempéries, pelas mudanças climáticas. Por que a gente vê o concreto tão manchado, com tanta sujicidade, seja negra ou seja fluorescência branca, né? As carbonatações, as armações expostas, tudo isso, né, como consequência das reações químicas do ar. É isso, assim, eu acho que a discussão não foi na área da engenharia, né, mas com certeza veio à tona. E sobre a questão da sustentabilidade, eu acho que é um viés importante. Teve um artigo que eu publiquei, salvo engano, foi em 2020, na revista Patrimônio e Memória, que se chama Por uma Prática Verde, da preservação, alguma coisa assim, né? Depois, se vocês quiserem, eu posso disponibilizar, ou vocês dão uma olhada no próprio site da revista Patrimônio e Memória, e esse artigo, ele é fruto dessa disciplina da pós, né, porque quando a gente preparou a disciplina da pós, e também da experiência que eu tive no Reabilita, que era uma discussão que a gente tinha, né, de como fazer essa associação entre preservação e sustentabilidade, e aí eu trago isso à tona também, né, porque eu acho que a gente tem, e talvez seja um outro viés de entrada, né, para esse protagonismo das cidades, da preservação no âmbito geral, né, porque quando a gente pensa na sustentabilidade no patrimônio, tem um texto do Carl Elephant, você já ouviu falar, é um autor, e ele tem uma frase que eu acho maravilhosa, que eu uso nesse artigo, né, que ele diz o prédio, alguma coisa desse tipo, tá, não estou sendo literal, mas o edifício mais verde que existe é aquele que já está construído, né, então é um pouco isso. E, nesse caso, a nossa área de atuação, que é a preservação, ela tem muito a contribuir, né, porque a gente trabalha com edifícios existentes, e existe, eu acho que essa mentalidade está mudando, a geração de vocês talvez já não enxergue assim, graças a Deus,
Mas a minha geração, né, ela pensava muito nessa... Voltou aqui. Não, eu voltei pelo celular. Eu não sei, aqui em casa, de repente, caiu a conexão. Problemas tecnológicos. Então, eu quero agradecer, Ana, e vamos marcar para mais conversas, certo? Então, Ana, super obrigada. A UFCG e a gente, o Minter, está aberto. Quando você for fazer alguma coisa, nos comunique, que a gente tem a maior honra assim, em estar participando e interagir. Obrigadíssima. Eu que agradeço, Caqui, a oportunidade, ter a chance de conversar e partilhar um pouquinho, e ver, né, acompanhar, porque a gente acompanha, vamos acompanhar vocês. Pelo menos, se é que a gente não se encontra um pouco lá na frente depois, né? Espero que sim. Pois é. Eu vou te mandar o nosso Instagram para tu ver um pouco o trabalho do grupo de pesquisa que a gente desenvolve, conhecer um pouco e conhecendo paralelamente o trabalho das meninas, porque também estão lá, né, da turma. Mas é isso. Vamos, assim, fortalecer essa conexão aí. Tá joia? Com certeza. E aí depois, Laone, me cobra, porque eu estava falando para elas quando você caiu que eu tenho sobre a sustentabilidade, né? Só para fechar. Ótimo, ótimo. Publicado na Patrimônio e Memória, que eu trago um pouco. Aí ele está lá, é só ir, mas aí eu tenho PDF também, se vocês me lembrarem. Seria bom, Ana, tu mandar uma relaçãozinha bibliográfica para a gente, que a gente compartilha com a turma. O que a gente puder baixar e outras bibliografias para atualizar, aqueles que você citou, eu acho bem importante, né? Porque aumenta ainda mais a leitura em todos os aspectos. Beleza? Beleza, Eu vou... Pronto, pois, ó, beijo, super obrigada. Pessoal, beijo para vocês.